E eu acho que esse talvez, e aí levando em consideração e linkando isso com a missão Rio de Deus, né, com essa experiência ministerial, eu acho que é uma coisa que eu vejo que falta muito hoje. Entre irmãos que servem juntos, ou pelo menos dizem servir juntos, em vocês em especial em relação à música, né? Porque a gente fala muito de adoração, mas o exercício da adoração, no caso de vocês, Missão Rio de Deus, ele acontece, ele transborda através da Da música. música. Então, assim, essa adoração é resultado de uma convivência, ela transborda Exato. na música em uma convivência, e é o que eu vejo que falta hoje em dia. Eu vejo coisas muito superficiais. Foi até pauta de um dos programas que a gente falava aqui, Eu de vi. como as coisas estão superficiais hoje em dia. Você não vê mais transbordamento. Você vê uma coisa manipulada, uma coisa que é ensaiada, uma coisa que é escrita. Então, eu vou falar Planejado. isso, você planeja como vai ser, você ensaia como vai ser. Isso é um perigo, né, Anderson? Demais. Não que seja errado você preparar ou você ter algo já Não. esboçado em mente, porque você tem um caminho e você precisa ser coerente com aquilo que você está fazendo. Mas isso não é fruto de transbordamento. E eu queria, cara, com essa experiência que você tem, porque eu sei que, embora seja de 2010 para cá, Missão Rio de Deus, você tem muitos anos caminhando já. E Isso. essa identidade de transbordamento, de adoração, é algo que faz parte da sua vida. Você Sim. é um ministro diferente. Aqui não, fazendo média contigo, mas as pessoas que te conhecem sabem que você é um ministro diferente, que você tem um coração inclinado numa realidade diferente. Eu queria entender de você, cara, como que você enxerga esse momento que nós estamos vivendo? Como que você vê tudo isso? Cara, será que a gente pode falar que é falta de Deus? Será que a gente pode falar que é falta de partilha, falta de... O que realmente falta nos ministérios, nos músicos, nas pessoas que têm servido hoje em dia, pra gente não encontrar essa genuinidade, assim, esse azeite, essa graça de Deus fresquinha como a gente via antes, cara? O que você acha? Cara, é complexo, porque a partir do momento que a gente começa a falar, dá uma impressão de que a gente está acusando, e não é. Não, pelo contrário. Pelo A gente tá olhando pra contrário, nós a gente primeiro, está né? olhando para Sim. nós, isso mesmo, Sim. Marquinhos, a gente está olhando para a gente. E o que que eu vi em mim? Chega um determinado momento, Dirção, que você passa a buscar fórmula e não passa a depender de Deus. Eu vou explicar. Quando a gente passa a procurar uma fórmula, que na maioria das vezes deu certo, vou usar um exemplo. O Frei Gilson cantou Eu Navegarei e caiu fogo do céu. Eu tô vendo aquilo, o que que eu vou fazer no meu grupo de oração, na minha comunidade? Eu vou cantar Eu Navegarei. Fórmula. Deu certo com o Frei Gilson, vai dar certo comigo. Mas quando você falou a respeito, né, e eu falei assim, cara, isso é perigoso, é por quê? Porque é a mesma tentação do Éden. Ser como Deus. Então, a partir do momento que eu vejo algo que deu certo, uma ministração, uma música, a música mais hypada do momento, e eu falo assim, não, vou ministrar ela. Não que tá errado você ministrar a música que está fluindo no momento. Não, não vejo isso. Mas quando você não submete aquilo ao espírito, mas você, dentro do seu interior, você fala assim, não, eu vou fazer aquilo porque vai dar certo. Você está caindo na mesma tentação da serpente. Ser como Deus. Sim. Eu faço e acontece. E aí, cara, quando isso acontece, eu tenho para mim que Deus se retira. Porque Deus resiste ao soberbo, cara. Quando a gente vai ministrar, Anderson, a gente tem que sentir a insegurança. O frio na barriga. A dor de barriga, a vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque isso gera dependência. De você olhar para aquele povo e você falar assim, cara, eu não tenho nada para dar para esse povo. Deus, se o Senhor não fizer, acabou. A gente vai passar vergonha aqui. A gente vai passar vergonha aqui, né? Pelo menos quando você joga na Que mão de sensação Deus, também, A gente né? vai passar vergonha. na hora que você joga na mão de Deus, você fala assim, ó, pelo menos se não acontecer, se não fluir, o Senhor passou vergonha, porque eu não sei fazer nada. E Deus surpreende nessas realidades, né? Exatamente, mas a gente precisa, eu acho que começa tudo, Derção, com a intenção. O Cláudio, ele me ensinou algo que eu nunca esqueço.
Ele falou assim, ó, imagina o que seria, eu vou usar o exemplo desse estúdio, se na hora, como que é o nome dos irmãos? O Fernando e a Kelly. Fernando e a Kelly. Isso. Imagina, a gente chega na hora que vai começar, meia hora antes, 40 minutos antes. Eles estão aqui o dia inteiro. Imagina se na hora que eles forem plugar um cabo, ligar uma câmera, eles fizerem com a intenção assim, ó, cara, eu vou plugar esse cabo, porque eu sei que Deus vai habitar nesse lugar, que Deus vai vir nessa noite e vai encher esse lugar de glória. Vou ligar a câmera com zelo, porque eu sei, mano, que o Senhor vai vir aqui. Dersão, se todo mundo no grupo de oração chegasse nessa intenção, a intenção que a gente chegou aqui hoje, e eu sei, Marquinhos, que você tá sentindo a presença de Deus, porque eu também tô, Dersão. Ele tá aqui, cara. Porque a gente veio com esse coração. Ele vai estar lá. Então, quando eu pego a água e bebo, eu já bebo água falando, eu sei que ele vai estar aqui. Quando eu pego no celular, quando eu vou fazer qualquer coisa, a intenção tá lá, ó. O Senhor, ele vai vir, cara. Ele é o mais importante. Então, quando isso acontece, Dersão, fica fácil. Porque a gente sai da frente, Deus ele faz. Nos lugares que a gente vê que não acontece, que não flui, e você vê um esforço humano muito grande, a galera malhando ali para acontecer algo e não acontece, na maioria das vezes, cara, na minha visão, as pessoas estão na frente de Deus. E atrapalha. Sim. Quando você está na frente, você atrapalha. Tem até um livro do Harold Walker que se chama Saia da Frente, Eu Quero Ver Jesus. Cara, esse livro é fantástico. Porque a gente entra na frente em tudo que a gente vai fazer. Você falou de ministração. Por que não está acontecendo? Porque a galera quer fórmula. Então hoje, qual que é... Dersão, eu sou da época que a gente orava uma semana inteira para saber as músicas que a gente ia cantar no grupo de oração. Nossa, cara. Eu lembro disso. Era isso. Eu não sou músico, mas eu lembro que o Ministério de Música do grupo de oração chegava antes e a gente olhava a galera orando, no raio de luz, isso, muito tempo, quando eu participava do raio de luz, e os irmãos, ministração, a palavra que o irmão ia falar no meio da ministração, Deus revelava até as pessoas que iam vir pro grupo de oração, eu ficava olhando para aquilo, eu ficava, cara, olha o que tá acontecendo, eu ficava surpreendido. Você tá entendendo? Então, a gente era de uma época, e eu não tô falando de saudosismo não, cara, eu tô falando assim, a gente era completamente rendido a Deus, era uma dependência de Deus, talvez até porque a gente era muito imaturo. Até por saber menos, talvez, saber em menos, alguns aspectos, e saber né? menos em tudo. A gente era menos virtuoso nos instrumentos. Eu continuo menos virtuoso. Até hoje. Eu tô até hoje nessa aí também. Eu tô no mesmo time. Gente, fala que... modéstia, sério. mas também. A gente era menos virtuoso nos instrumentos, a gente não tinha instrumento, cara. Eu comecei... Não eram os melhores. Cara, eu comecei tocando com tonante. Né? Toda vez que falo tonante, eu lembro do Do Ailton. Ailton também. Toda vez. Depois você conta essa história. Não, quem tem que isso aí contar não, é ele. tem Ele que esqueceu ser. de Então perguntar. você vai ter outra que vez, voltar né, pra meu? contar Vai essa ter que história. voltar, Pra Ailton. contar a história do Tonante. A gente não tinha virtude musical, a gente não tinha instrumento, estrutura, a gente não tinha grandes públicos, não tinha plataformas, a gente não tinha câmeras, a gente não transmitia. Só que, cara, que Deus habitava nos ambientes, porque a gente estava muito para baixo, o Senhor, ele aparecia. Então, falar sobre ministração é falar de você sair da frente, cara. Deixar o Senhor mesmo te ensinar. Hoje eu postei uma frase no Instagram, falando assim, sobre qual é o prato que o pai gosta, né? Qual o prato preferido do pai? E eu não fiz questão de não explicar, porque eu estava meditando, e ministrar entra muito nisso, Dersão. Ministrar não é você ser um garçom que serve uma comida que ele mesmo não prova. Ministrar, Marquinhos, é você fazer o prato que seu pai mais gosta. Mas para você fazer o prato que seu pai mais gosta, você tem que ouvir dele o que ele quer no prato. Você não pode sair colocando o que você quer.
Porque senão, não é pro pai. Você consegue entender? Sim. Então, ministrar ao Senhor é fazer o prato que o pai... É o prato preferido do pai. Hoje, Derção, e não é só na ministração. É na adoração, é no entretenimento. Gente, eu não tenho nada contra o entretenimento. Eu acho que tem que ter entretenimento na igreja, sim. Até o que a gente tá fazendo aqui é Faz um meio de entreter, Faz né? parte. Sim. O problema é quando você não coloca as coisas no seu devido lugar. Sim. E a música é o maior perigo para que isso aconteça. Porque a gente corre o risco do quê? Onde era para fazer show, a gente vai lá e faz o show. Entretenimento e vem produção e vem tudo ali no sampler, tudo certinho, sincado com luzes e tudo. Lindo. Que impressiona, né? Deixa as pessoas E bem tem que ser impressionadas. assim sim. mesmo, cara. Naquele ambiente. Agora, quando eu entro para tocar numa missa, eu quero fazer a mesma coisa. Quando eu tô num grupo de oração, eu quero fazer a mesma coisa. E aí, cara, eu nem vou entrar na parte de cobrar. Que aí daria Sim. um BO gigantíssimo. Né? Porque eu também não sou contra você receber uma ajuda, mas só que as pessoas estão perdendo a noção, cara. Perdendo a noção. Cobra-se para cantar um salmo, Derção. É sério? Meu Deus. Eu ouvi isso de um padre. Isso é uma seara complicada, mas Ô, é então, real, né, cara? Meu Deus do céu. Quando eu falo que cada coisa tem que ter o seu lugar, é porque isso tá em Eclesiastes, cara. É um tempo para cada É um tempo coisa. pra cada coisa. Então, se você faz ali um show, faça o show, mas quando você vai ministrar um grupo de oração, não queira fazer daquilo um show. As pessoas não estão esperando um show, elas não querem um show. Tanto isso é prova que o Frei Gilson acordou 500 mil pessoas para rezar o terço, cara. E adorar Jesus. E adorar o Senhor. É isso. Então, cada coisa tem que ter o seu lugar. E eu vejo que, além da gente criar fórmulas e estar em busca de fórmulas, porque o que você vê é um padrão. Se você for olhar principalmente na música, que é o nosso campo, você vai ver um monte de gente igual. Um monte de gente cantando Eu falei isso igual. na semana passada, que eu tinha a impressão... Eu até não consegui criar essa linha de raciocínio, mas eu não sou músico, mas eu tinha a impressão que parece que todo mundo cantava na mesma linha, né? Na mesma linha de música E até o mesmo tudo. timbre de voz. Você vê gente... É Cara, verdade. e aí, além disso, as músicas... Cara, você vai nos lugares e você não vê ninguém cantando, por exemplo, uma música que a gente cantava sempre. Espírito de Deus, repousa sobre mim, e assim caminhando eu... Ninguém canta mais. Não se canta mais, cara. As músicas de antigamente, né, o Diácono João Vitor Mariano, ele tem Um caro servo de Deus. um canal onde ele resgata músicas católicas antigas. E você vai vendo cada preciosidade, você fala, caramba, cara, isso fez parte da minha história. Não se canta mais. Hoje em dia você vai num lugar, é sempre as mesmas músicas. Ou é desse, ou é daquele outro. E em fórmulas extremamente reduzidas. Exatamente. Para aquilo gerar uma sequência de repetição na cabeça da pessoa e a pessoa ser convencida por aquilo, não ser convencida pela verdade daquilo que está acontecendo, mas aquilo pegar, vingar, colar. Exato. E há um problema, cara, quando você, independente se é música, pregação, às vezes eu tenho a impressão que a gente quer graça de Deus, a gente não tá mal intencionado, Marquinhos. Mas às vezes eu quero que a graça de Deus aconteça, mas tem que ser com a minha música. Tem que ser com a minha pregação. E como? E aí, como é que Deus... Você tá entendendo que a gente entra na frente? Ah, Jefferson, mas Deus não faz? Faz. Só que você dá um trabalhinho a mais para ele, né? Porque ele tem que entrar com o chicote, arregaçar os vendilhões do templo, para depois ele